Capítulo 8. Kiowa. Não se aborrecerá se dissermos que você, com seu porte, sua invulgar beleza, provocadora de tantos suspiros por onde passa, é miscigenada, ou como se diz, o resultado do cruzamento interracial conhecido como miscigenação? Mademoiselle maternal acaricia as mãos de Sheila. E como suspiram por minha amiga! A beleza tem admiração geral. Até nossas colegas mais invejosas concordam que é a mais bela universitária de nossa época. Cristiane complementa a mãe. Sheila reage, esboça um sorrisinho meio cabreiro, desconcertado, próprio do universo feminino, mas não deixa passar. De forma alguma me aborrece. Seria negar minhas origens, com as quais tenho muitas alegrias e boas recordações. Dizem que Johann Staden foi um dos primeiros alemães a chegar ao Brasil. Insiste, mademoiselle. Não. Quando do achamento do Brasil, o astrônomo e cosmógrafo Meister Johann, natural de Emmerich, atual Alemanha, foi, ao que se sabe, o primeiro. É-lhe atribuída em documentos a façanha de ter exercido as funções de náutico nas caravelas do comandante Pedro Álvares Cabral, oportunidade em que emitiu o certificado de nascimento do Brasil. Portanto, ao que tudo indica, foi o primeiro alemão a estar no Brasil, uma época em que os riscos da navegação eram altíssimos. Viajavam em naus e caravelas inseguras, de higiene precária. A alimentação era reduzidíssima, com escassez de água fresca e potável. Enfrentavam jornadas que levavam meses sem avistar terra firme. Segundo as anotações, em períodos de calmaria, o ar se tornava quase irrespirável. Os alimentos que deveriam ser aproveitados ao máximo se deterioravam e colocavam em risco a saúde da tripulação. Os marujos se submetiam resignados a suportar a situação até encontrar o paraíso dos portos. Eram tão sujos e infectos quanto as embarcações que chegavam. Mas era um paraíso, eles achavam. Em meados do século XVI, o ilustre Hans Staden foi o primeiro alemão a escrever em seu idioma extraordinário livro sobre o Brasil. Na verdade, as primeiras imigrações a que minhas amigas se referem com natural curiosidade. Creio, se iniciaram na altura de 1824. Embora tenha sido um sonho antigo do príncipe de Algarves e rei de Portugal, avô do atual monarca do Brasil. A profundidade dos conhecimentos históricos de Sheila não chegava a ser novidade para a amiga, mas para a mãe de Cristiane, o interesse pela guarda memorial do histórico familiar da jovem renova-lhe profunda admiração. Ao fim do encontro, mademoiselle arrisca. Quando menina, diante de alguém que se referisse ao Brasil, meu avô não perdia a ocasião de lembrar que Napoleão, imperador francês, à época, recordava com desconfiança, sem entender, a artimanha e a coragem de Dom João VI, o príncipe português. E meu avô, tentando imitar o corsário, fazia os trejeitos e mesuras do imperador com a cara pálida bonachona. Movia o chapéu na mão e dizia melancolicamente: foi o único que me enganou. As amigas se entreolham sorridentes. Logo depois despedem-se, afetuosas. Cristiane fica de encaminhar a Kiowa folhetos e informações sobre as reuniões que frequentam, tão logo recebam de Sheila as primeiras notícias do Brasil. Mademoiselle afaga a filha com ternura num abraço carinhoso. Compreende que Cristiane sentirá a ausência da amiga que lhe oferecera a mais pura amizade. E, pretendendo arrematar as emoções de alegria, deixa escapar num suspiro. Eu também, minha filha, sentirei muito a sua falta. A emanação de paz que transpiras é tão gratificante que desejamos inconscientemente retê-la sempre um pouco mais. Pois é, mãe. Nossa amiga Sheila é tão bela, doce, fascinante, que mesmo os homens considerados mais atrevidos medram ante seu carisma natural. Impressionante! Até os animais se tornam mais calmos frente à sua doçura singular. E prossegue.
Lembra-se, mãe, do casamento de Cherry, sábado passado? O que aconteceu? Você não me contou. Estávamos do lado de fora da catedral. Aguardávamos a passagem dos noivos para se acomodar na carruagem. Um carro de fazer inveja, enfeitado com flores, guirlandas. A carruagem estava lindamente decorada, com destino ao salão de festas, onde os noivos receberiam os convidados para os cumprimentos. O mesmo veículo de 2 juntas que trouxe a noiva à igreja ia levá-la ao salão. Nesse momento, inexplicavelmente, o cocheiro perdeu o controle dos animais. O cavalo-guia começou repentinamente a empinar e a pular ofegante. Pulava, pulava e relinchava indócil, imediatamente seguido pelo outro, ao lado, na mesma junta. O inesperado e estranho comportamento dos animais treinados para esse evento apavorou os convidados, inclusive o cocheiro principal e seu auxiliar, senhor antigo no ofício, à frente da junta-guia. O senhor condutor procurou dominar e controlar os bichos, treinados e acostumados àquela prestação de serviços. Os animais, estranhamente no momento, tornaram-se desobedientes e selvagens ao comando dos condutores. A situação parecia que demoraria a voltar a se normalizar. Os presentes se viram com muito medo. Era notável o sentimento de desconforto e insegurança. Os jovens recém-casados, estarrecidos, abandonaram a expressão de alegria que os dominava e assumiram o ar de preocupação e constrangimento ante o inesperado. Nesse interregno, Sheila se desatrelou do meu braço. Retirou o chapéu, entregou-me às pressas e dirigiu-se calma, tranquila, mas firme, em direção à carruagem, ante a expectativa assustada dos convidados. Caminhou serena, em passos lentos, segura, como que deslizando em direção ao homem, o cocheiro auxiliar, à frente dos animais. O senhor estava irritado e envergonhado ante os esforços inúteis de domador experiente. Tão perplexo quanto irrefletido diante da iniciativa dominante e determinada de Sheila, cedeu as rédeas. Ela aproximou-se mais das feras, colocando as mãos sobre elas. Disse alguma coisa esquisita aos animais indóceis, inaudível e incompreensível a quem estava ao seu redor. Talvez em Guarani. Não se sabe o que ela disse. Repetiu as mesmas palavras, ininteligíveis, por 2 ou 3 vezes, em suavidade tal que os cavalos, suarentos e bravios, tornaram-se mansos e dóceis, voltando a se acomodar na posição anterior. Sheila retirou as luvas, alisou o pescoço dos animais guias por alguns instantes. Parecia conversar com eles. Continuou alisando-os do pescoço ao dorso, um e outro animal, ante o estarrecimento e a curiosidade dos presentes. Acenou para o condutor, chamando-o com delicadeza. Pegou a mão do condutor, colocou-a no pescoço dos animais. Ele os afagou com cara de poucos amigos, embora os acariciando em aparente tranquilidade. Nesse exato momento, explodiu inesperada salva de palmas. Os expectantes readquiriram a expressão de alegria para a felicidade de Cherry e do marido.